Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje a gente vai conversar sobre planejamento estratégico, trazendo alguns conceitos e aplicações para a área do esporte. Bom, gente, então nessa aula a gente vai falar da história do planejamento estratégico, de conceitos de planejamento estratégico e sua conexão com o empreendedorismo, a finalidade e aplicação nos esportes e, por fim, alguns exemplos de planejamento estratégico em realidades do esporte, da área esportiva, tá certo? Bom, e o que é o planejamento estratégico, né? Quando é que ele começou? Por que ele pode ser útil para a área dos esportes? Existem vários elementos que estão por detrás. Então, além da questão conceitual, existem ferramentas que a gente vai trabalhar também em outras aulas, mas hoje a gente precisa entender o porquê que isso pode ajudar uma organização, sobretudo na área esportiva, na área da atividade física, na área da saúde, relacionada com o profissional de educação física. Em termos de história, tá? O planejamento estratégico ele surge, né, a partir das forças militares. Então, os relatos mais antigos trazem essa relação forte com a questão militar, com a questão bélica, né, em função das estratégias que eram desenvolvidas, né, nesse contexto. Então, essas estratégias elas buscavam superar os desafios bélicos e derrotar o inimigo, né, falando de um jeito bem claro. Só que percebeu-se que o passo a passo traçado, os elementos identificados, esse diagnóstico, eram questões que podiam ser absorvidas para outros meios. Então, ainda no âmbito da história, né, a gente tem aí o Sun Tzu, que viveu na China antes de Cristo, né, 400 a 320 antes de Cristo, que tem muito da sua obra, tem um livro, né, Arte à Guerra, que traz a questão da aplicação do planejamento a partir da guerra. Tem Maquiavel também, que é um autor, né, que todo mundo conhece, que em 1513, na sua obra O Príncipe, ele mostra a importância de planejar, de arquitetar, de construir cenários futuros para que, na história, o príncipe Lourenço de Médici conseguisse uma cidade justa naquele contexto. E tem também uma história mais recente daí, de George Siemens, no século XIX, quando ele estuda planejamento como uma função estrutural para conseguir, de fato, criar uma instituição financeira que é líder na Europa, que é o Deutsche Bank, né, que vocês podem procurar depois na internet. Isso a gente está falando aí de 1870, 1880. Bom, isso muito teve um pouco de empirismo, né, de tentativa e erro, de verificar que criando métodos se obtinha um resultado diferente, mas formalmente, né, para uma aplicação mais institucional, a gente tem registros na década de 60, por meio do professor Igor Ansoff e pesquisadores de Stanford, que propõem metodologias estruturadas para superar desafios, né? E nos anos 70, com o alto valor do petróleo, inflação e outros índices de desempregos, né, a gente tem a inclusão, então, de processos administrativos mais estratégicos, mais procedimentais, mais metodológicos, que fazem com que as organizações daquela época conseguissem, de fato, então, superar os desafios, né, impostos naquela época. Mas o que é, então, um planejamento estratégico a partir desse recorte histórico rápido aqui que a gente fez? Então, tem vários autores, tem várias conceituações, mas pegando alguns mais clássicos, começando com o mais clássico, que é o Kotler, ele é definido como um processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades do mercado. Então, ele busca, de alguma forma, estruturar maneiras de fazer o melhor com o que eu tenho, né? Como que a minha organização ela consegue lidar com a situação que está imposta com os recursos que eu tenho. Então, eu me planejo para fazer isso da melhor maneira possível. A gente tem um outro conceito aqui, que é do Oliveira, que coloca que o planejamento estratégico é um processo administrativo que proporciona uma sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada. Mesma coisa, então a gente tem uma situação, a gente precisa tomar uma decisão, precisa ter uma direção, só que a gente tem um contexto por detrás. Como que eu consigo utilizar os recursos que eu tenho, considerar o contexto que eu tenho e ainda alcançar aquele desafio que eu preciso superar.
né? Mais ou menos nessa perspectiva. O planejamento estratégico é normalmente de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, então a gente tem dentro de uma organização, independente de qual nível, se ela é pública, se ela é privada, mas se for uma organização relativamente grande, com bastante atores envolvidos, a gente vai ter um nível mais estratégico, né, no topo da pirâmide, um nível mais tático e um nível mais operacional na base. O nível estratégico dita as regras gerais do jogo. E dentro dos segmentos, dentro do tático, né, as gerências, elas vão fazer uma transposição daquilo que foi colocado no planejamento estratégico para o que vai acontecer na operação propriamente dita. Mas o planejamento estratégico é uma coisa que geralmente é definida pelos profissionais que estão liderando, que estão tomando a decisão pela organização. Aqui a gente tem um outro autor, que é o Pereira, e aí coloca aqui, é um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes, competências, e fracos, incompetências ou que têm possibilidade de melhoria da organização. Então, toda organização tem coisa que ela é boa, tem coisa que ela é ruim, né? E aí a gente vai mapear isso depois com as ferramentas de planejamento estratégico. E, além disso, a gente tem coisas que estão fora do nosso alcance, são as oportunidades e ameaças. Então, tem coisas no meio externo que eu não consigo mudar, mas eu tenho que saber lidar, né? E aí, o que é a oportunidade é uma coisa que vai trazer algum aspecto positivo, e a ameaça é alguma coisa que eu tenho que saber lidar, porque pode trazer algum problema bastante grande para a minha realidade, né? E aí, continuando o conceito dele, né? E das oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular estratégias e ações estratégicas, né? Com o intuito de aumentar a competitividade e o seu grau de resolutividade. Então, eu tenho questões para resolver, eu tenho concorrentes para lidar, e mesmo assim eu tenho que, de alguma forma, me destacar. Então, o planejamento estratégico traria informações relacionadas a isso. Então, ele permite a implantação de metodologia estratégica definida, né? Ele contribui para o alcance dos objetivos da organização, considerando todas essas variáveis que a gente falou, internas, externas, prazo, estrutura que eu tenho, os atores envolvidos e etc. E para que ele possa ser constituído de um jeito muito básico, que depois a gente vai aprofundar, tem fases simples, que eu entender e formular os objetivos e a identidade da organização, eu fazer uma análise interna das forças e limitações que a minha organização tem, eu fazer uma análise externa do que é ameaça e o que é oportunidade, né, do contexto onde a minha organização está, e formular alternativas estratégicas a partir de todo esse contexto, né? Aqui a gente tem uma foto da matriz SWOT, ou matriz FOFA, que ela traz, então, como aspecto interno, as forças e as fraquezas, e como aspecto externo, as oportunidades e as ameaças. Quais são perguntas básicas para a gente estruturar nosso pensamento estratégico, estruturar um planejamento estratégico? Então, a gente tem aqui, primeiro, né, para que a gente vai planejar? Quem que a gente é? A questão da identidade, do propósito, dos valores, missão, visão, que são aspectos que estão dentro dessa visão estratégica. Onde a gente quer chegar? Aqui, especificamente, é a visão, né? Quais são os nossos desafios? O que temos de ponto forte e quais são as nossas fraquezas? Tem muito mais pergunta, mas essas são muito básicas. Se você conseguir responder dentro do contexto que você vai atuar essas perguntas, você já vai ter um direcionamento do que tem que fazer. Então, para que a gente consiga sistematizar todos esses elementos falados até aqui, existem muitas ferramentas disponíveis no mercado que são aplicáveis a todos os contextos, inclusive na área esportiva, na área da atividade física, na área do esporte, na área da saúde, e porque são genéricas para qualquer tipo de organização. A gente vai conversar um pouco na próxima aula sobre essas ferramentas, tá? Mas aqui, para a gente já saber, toda empresa, toda organização, né? Mas se a minha organização é uma organização de uma pessoa só, né? Eu sou um microempresário, eu sou um personal trainer, eu sou um coach, enfim, não tem problema, porque você vai continuar tendo um objetivo, sua organização tem um objetivo, você tem valores, você sabe onde você quer chegar, você tem um contexto que facilita as coisas acontecerem ou dificultam, você tem que saber o que facilita e o que dificulta, e você tem um contexto também externo, né, que também tem questão de oportunidades e ameaças. Então, independente de quantas pessoas é a organização, se é só você, né, você vai poder aplicar igual.
né? O que vai mudar? Vão ter menos variáveis para analisar. Uma organização grande tem mais gente, tem mais estrutura, tem mais recursos, tem mais concorrentes, às vezes tem questão de matéria-prima, tudo isso vai ter que entrar na análise. Então, se tiver uma empresa que é uma pessoa só, né, ou duas pessoas, ou três, é um grupo de corrida, uma escolinha de futebol, uma escolinha de patins e qualquer coisa nesse sentido, você, logicamente, vai ter menos variável para analisar, mas vai precisar analisar elas também. Seria o interessante para você ter ações mais, vamos dizer, mais ajustadas, né? E aí, eu coloco aqui dentro da identidade a questão da missão, visão e valores. A gente tem a análise de contexto, que pode ser realizada pela matriz SWOT. A gente tem avaliar os problemas por prioridades, né? A gente consegue priorizar o que fazer primeiro através de uma matriz, que é a matriz Gucci. A gente tem planos de ação para poder botar tudo, tirar do papel e quem faz, quando, onde, qual recurso, quando. A gente consegue também utilizar uma metodologia que é a matriz 5W3H ou 5W2H, dependendo de cada realidade. E a gente tem outras ferramentas também, como o Canva. Nós temos Gantt, que é tipo uma planilha que você consegue analisar de uma maneira dinâmica o tempo que você tem para cada ação, então você faz uma gestão de tempo. A gente tem as metas SMART, que conseguem fazer com que a gente também não pense em metas que são inalcançáveis, impossíveis de acontecer. Tudo isso faz parte do planejamento. E isso tudo ele acaba ficando organizado de uma forma que a gente chama num documento, né, que muitas organizações, infelizmente, não fazem, mas as de sucesso, com certeza, todas fazem, que é o plano de negócios. E o plano de negócios vai ser um produto, né, que a gente vai estar construindo até o final desse semestre. E ele materializa o pensamento estratégico de um negócio, incluindo essas ferramentas e outras também, dependendo do que você vai querer trabalhar e do que você vai querer controlar também. Mas, no geral, elas estão presentes. Qual que é a relação, então, do planejamento estratégico com o empreendedorismo, né? Já que a gente está numa disciplina de empreendedorismo? O planejamento estratégico ele permite identificar as oportunidades de mercado que diferenciam o meu negócio, né, fazendo com que eu possa ter mais sucesso. Então, ele acaba fazendo com que o empreendedor ele venha a ser um buscador incansável, né, um analítico, né, com relação a tudo que está ao seu redor. Isso faz com que ele tenha mais chance de sucesso. Tá? O planejamento estratégico ele envolve a análise de negócio e de mercado e pode aprimorar os seus resultados e diminuir custos. Então, para quem está indo para o mercado, que está com uma empresa no início, ou mesmo para quem já tem uma organização há mais tempo, diminuir custos é sempre bom, melhorar os resultados é sempre bom. Então, tem muitas justificativas para você utilizar um pensamento estratégico na sua realidade. Com relação ao mercado de esportes, né, a gente sabe que o mercado esportivo, que como um todo, atividade física, dentro da saúde, a gente tem, por exemplo, personagens com nicho específico para gestante, para idoso. A gente tem beach tênis agora em alta, crossfit, uma série de questões que acabam mexendo grandes cifras, né, do ponto de vista esportivo. A gente sabe que é um mercado que mexe, que movimenta muito recurso, muito dinheiro, e então, dependendo do tamanho da sua organização, inclusive, um erro ele pode custar muito caro, né? Ou muito tempo seu, né, de planejamento, ou você faz um planejamento que às vezes não considera essa análise e acaba perdendo tempo, e tempo acaba sendo dinheiro depois quando você vê que todo mundo tem 24 horas e a gente tem que fazer a organização rodar, girar, funcionar dentro desse período, né? Bom, aplicação no esporte, então, pode ser aplicada a qualquer tipo de organização, incluindo as esportivas, como eu falei. Quando eu falo esportivas, entendam atividade física, saúde, todas correlacionadas, tá? É aplicável em negócios maiores, como clubes e, inclusive, serviços MEI, individuais, com uma pessoa só, também vai poder utilizar uma metodologia estratégica para aprimorar os seus resultados, os seus processos de trabalho, etc. Segue a mesma base de construção, só vai mudar a profundidade, as características e a quantidade de variáveis, às vezes, que vai ser considerada nesse contexto, como eu já estava falando antes. Exige, o planejamento estratégico, você sempre está analisando o contexto naquele momento. Então, como tudo está em mutação, por exemplo, uma pandemia, isso muda muita coisa dentro de uma organização. Exige, então, uma reavaliação constante para que esse planejamento ele esteja considerando o contexto naquele momento. Um planejamento executado há 10 anos atrás, ele não vai ter
uma adesão tão grande quanto um executado agora. Talvez o 10 anos atrás nem tenha funcionalidade mais. Tanto que as empresas mudam missão, visão e valor de tempos em tempos, elas mudam o objetivo e etc. Infelizmente, né, a gente tem uma pouca cultura do pensamento estratégico em negócios menores. Do ponto de vista de clubes esportivos, olímpicos, mais profissionais, é bem comum. Tanto que a gente tem um movimento dos clubes se profissionalizarem. E, com isso, a tendência é que haja o pensamento estratégico por detrás. Porque quando um clube, vamos pegar, por exemplo, um de futebol, se profissionaliza, ele está trabalhando com a perspectiva não só do futebol, da arte e tal, mas de lucrar. E, para lucrar, todas as informações possíveis e imagináveis, elas vão ser consideradas nesse planejamento. Então, assim, por onde eu começo, né? Digamos que você tenha um pequeno negócio, existem coisas que são básicas para você estruturar suas ideias e aí sim começar a aplicar aquelas ferramentas. Então, primeiro você vai organizar essas ideias, né? Do que você vai oferecer, de que forma, quais são os seus objetivos, quais são as variáveis relacionadas. Depois você vai buscar fontes confiáveis de informação sobre isso, não só no acadêmico, mas no mercado. Hoje, do ponto de vista de pensamento estratégico, tem muita coisa no mercado que às vezes foge um pouco do que a gente está habituado, né, de artigos acadêmicos, né? Então, a gente vai beber das duas fontes, do mercado e do meio acadêmico e das nossas experiências que vão surgindo à medida em que forem ocorrendo. Entender o contexto e os recursos que você tem, fazer aquele diagnóstico. Então, tem o exemplo da matriz SWOT, mas existem outros exemplos. Criar metas possíveis a partir do seu contexto e a partir do que o diagnóstico mostrou para você, do seu objetivo. Então, é você considerar o seu contexto, os seus recursos, o seu objetivo, e aí sim você vai traçar essas metas. Fazer análise da concorrência, que está dentro dessa análise de contexto. Fazer um plano de ação, ou planos de ação para cada coisa que você ir definindo. E todas essas ações elas vão estar consideradas, contempladas em algo maior, que é o plano de negócios ou planejamento estratégico que você está executando. O plano de negócio é uma materialização do planejamento estratégico. Tá? O planejamento estratégico é você considerar esse pensamento estratégico que pode ser utilizado em ferramentas mais pontuais. O plano de negócios é você pegar a sua organização e, de alguma forma, formatar e pensar, né, utilizar esse pensamento estratégico de maneira metodológica e prevista, né, no papel. Então, você consegue deixar mais palpável a forma como você vai executar as ações de hoje para frente, para o futuro. Então, você já consegue, a partir daí, inclusive, fazer projeções para ter uma ideia de onde você vai chegar. E aí, escolher as ferramentas que você vai utilizar nesse contexto, acompanhar os resultados e constantemente ajustando para que você consiga ter os melhores resultados. Não tem um planejamento estratégico perfeito, mas você consegue utilizar ele como um grande passo inicial e, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai reajustando para que, de fato, você chegue mais perto do seu objetivo, que, às vezes, esse objetivo acaba mudando também, dependendo do momento em que você e a sua organização estão. Então, aqui tem o exemplo das metas SMART. Então, as metas SMART, elas são uma metodologia que você consegue pensar para bolar ações que elas são possíveis de acontecer. Então, uma meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, relevante e temporizável. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as metas. E agora, entrando um pouquinho... E agora entrando um pouquinho aqui na aplicação aos esportes, né? Então, a gente tem alguns estudos que propõem modelos de organização considerando o planejamento estratégico. Então, aqui é um estudo que depois eu vou deixar para vocês lerem, né? Para quem quiser, é bem interessante, que é aplicado aos clubes de futebol. Então, a gente tem o planejamento estratégico no centro e esse planejamento estratégico é o que vai direcionar. Ele vai pensar, né? Ele vai estar prevendo já fortalecimento da marca, a gestão profissional, então todos os processos estão bem desenhados, a gestão de cada elemento vai estar previsto lá, o incentivo nas categorias de base, então é um braço que vai ter esse planejamento estratégico, e a questão dos sócios, do cliente. Então, reparem que se a gente for pensar, né, dentro de um clube de futebol,
muito além da questão do futebol vendido ali, tem as camisas, tem a categoria de base que vai fazer aquele futebol continuar no futuro, então a gente já pensa, é como se fosse plantar sementes. A gente tem a questão da profissionalização, do licenciamento de marcas, do patrocínio e etc. Tudo isso está previsto dentro de um planejamento estratégico sério de um clube profissional, com gestão profissional. Aqui tem um outro modelo que coloca, então, os objetivos estratégicos no centro, e a partir deles você vai ter, então, como objetivo o acúmulo de títulos, e a partir do acúmulo de títulos a gente consegue, então, maximizar os lucros do clube, satisfazer os torcedores e aumentar o número de torcedores, né? Que, nesse exemplo, faria parte da missão do clube, né? Então, o planejamento estratégico, dentro dele tem a missão, visão e valores do clube, o propósito do clube, né? A identidade dessa organização tem que estar, a essência de um planejamento estratégico. Então, você não vai bolar estratégias de ações que não tem nada a ver com onde você quer alcançar, o que você quer chegar com a sua organização. Isso é um pressuposto básico. E no esporte a gente não tem, né, muita informação disponível para saber quem faz, quem não faz, até porque o planejamento estratégico é um documento muito importante e estratégico do clube. Então, o clube ele não quer fazer um planejamento estratégico e jogar na internet para o seu concorrente ver, né? Mas alguns estudos eles vêm estudando um pouco, investigando, né, a influência do planejamento estratégico nos resultados, e eu vou mostrar para vocês agora alguns estudos mais recentes que tiveram sobre isso. Então, um estudo ele investigou os principais clubes esportivos brasileiros de nível olímpico e ele identificou que todos possuíam um planejamento estratégico em algum nível. Esse estudo aqui, do Araújo, ele vai estar para vocês lerem depois. Essa é uma recomendação que eu vou considerar muito importante para essa disciplina. Mas vão ter outros também para quem quiser se aprofundar. Nesse estudo, ó, ele faz uma matriz, isso aqui é um print do artigo dele, tá? Tá a referência ali embaixo. E aí tem até os clubes, o Esporte Clube Pinheiros, Minas Tênis, SESI e o Clube de Regatas do Flamengo. Ó. Então, o V ali é verificado e o PV parcialmente verificado. Ó. Reparem que todos têm visão, todos têm valores, ali tem o SESI tem parcialmente, né? A análise externa, com exceção ao Minas Clube, a análise externa e interna, os demais fizeram. Depois, na fase 2 de missão, todos eles têm ou parcialmente, né? Depois a gente tem nos instrumentos prescritivos, todos eles têm ou têm parcialmente. Ali o Minas Clube aparentemente é o que menos dedicou tempo a essa parte estratégica, e no final a mesma coisa do controle e avaliação. Mas ó, a maioria tem, né? E isso é bem interessante. Um outro estudo, ele investigou um clube gaúcho de futebol profissional, identificou dentro o planejamento estratégico dentro da gestão empresarial como uma constante, e ele percebeu também que dentro desse planejamento estava contemplado a segmentação e estratégia de mercado, a fidelização de mais clientes e torcedores, o posicionamento da marca, o crescimento da organização como um todo, né, sócios e torcedores, e a importância do estádio e marcas, entre outros fatores. Então, aparentemente, um planejamento bastante completo e que trazia vários elementos. É muito também perceptível que, dentre esses estudos, a maioria tem relação com o futebol, tá? Talvez até por uma questão cultural que o Brasil, né, acaba dando mais preocupação e olhando com mais atenção para o futebol, então acaba tendo também um movimento maior dentro dos clubes esportivos de se profissionalizarem, e paralelo a isso, os estudos acabam mostrando mais esses da área do futebol. Aqui outro estudo, tá? Diferente do anterior. Esse aqui investigou clubes de futebol, também sobre a questão do planejamento. Ele divide esse estudo em dois momentos. Um que ele investiga a diretoria executiva, com 4 entrevistas com diretores, e depois ele dispara uma série de entrevistas para vários atores. Então, profissionais que trabalham no clube, diretor executivo, gerencial, profissionais, atletas, e todos esses respondem, tá? Então, aí no caso da pesquisa quantitativa, é uma pesquisa mais rápida, mais de múltipla escolha, assim, e a primeira é mais entrevista mesmo. Mas aí ele faz um compilado, faz análise estatística aí, e ele percebe que em um dos seus quadros, dos seus resultados, né, quando perguntado, né, a importância do planejamento estratégico no futebol a esses atores, a maioria concordou da importância. Então, se a gente somar ali o concordo totalmente com concordo parcialmente, vocês vão ver que é a grande maioria, mais de 75%, mais de 80% em todos os casos aí, né?
Entretanto, né, aí tá, ele destaca também alguns cases de sucesso, né, nessa linha do planejamento estratégico. Então, ele cita Barcelona, Porto, Manchester United e Benfica, e nacionalmente São Paulo, Corinthians e Internacional. Não que os outros não sejam, mas esses ele cita no estudo. E como conclusão, ele percebe o quê? Que embora todos esses atores eles entendem que o planejamento estratégico ele é importante, fundamental para a gestão profissional do esporte e do futebol, no Brasil existe uma cultura muito imediatista. A gente percebe, por exemplo, uma troca de treinador em 2, 3 jogos, 4 jogos, e não deu nem tempo para ele pensar de uma maneira a médio prazo para poder colher resultados, diferente do que acontece na Europa, onde os treinadores entram e eles conseguem fazer uma construção. E essa visão de troca, o treinador, daí nessa questão entra, por exemplo, rescisão, entra uma série de fatores, e esses aspectos eles acabam burlando o que o próprio planejamento estratégico, às vezes, do clube pensou e endividando esses clubes. Aí a gente tem no Brasil uma realidade de clubes totalmente endividados porque uma cultura imediatista dentro do esporte, né, de querer mostrar resultado da noite para o dia, acaba fazendo com que não haja um cumprimento do planejamento estratégico e aí, por consequência, a gente tem o endividamento desses clubes. Então, essa é mais ou menos a realidade, né, que os estudos mostram. E aí, se for perguntar, né, por onde que eu começo, né, pensando, a gente aqui está só nos aspectos mais introdutórios do planejamento estratégico, né? E eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter na próxima aula, mas em princípio, né, a gente conversou hoje um pouco sobre a origem do planejamento estratégico, os conceitos, a função, a aplicação na área esportiva, uma relação com o empreendedorismo, né? Já que o planejamento estratégico permite que eu consiga visualizar oportunidades e aprimorar os meus resultados a partir do contexto, né? A partir da estrutura que eu tenho, do diagnóstico que eu fiz, e alguns exemplos na área dos esportes. Então, eu vou deixar de recomendação para vocês um artigo que é o Planejamento Estratégico como um dos fatores de sucesso das organizações esportivas, um estudo sobre os clubes esportivos brasileiros que atuam no contexto olímpico, são aqueles 4 clubes que a gente mostrou lá. E aí, no próximo, vamos ver um passo a passo, no detalhinho, né, como que a gente pode, de fato, planejar dentro de uma organização. Então, a gente vai passar por várias ferramentas, tá? As mais usuais, e a gente vai ver o que eu tenho que pensar em cada ferramenta dessa, porque aí essas ferramentas, de uma maneira organizada, elas vão constituir o plano de negócios, que é um resultado aí que a gente vai ter na nossa última avaliação da disciplina, tá? Então, fiquem atentos, leiam esse artigo, que ele é bem interessante, e até a próxima aula. Valeu, pessoal!